Estatística. Teste de hipóteses. Conteúdo a ser apresentado: conceito de teste de hipóteses, comparação da média amostral com um valor pré-fixado. Teste de hipótese para comparação da média amostral, amostra pequena n menor ou igual a 30, com valor x pré-fixado. Hipótese de nulidade. Hipótese de nulidade, H0, diz que a média menos o valor x é igual a zero. Então, H0, hipótese de nulidade, diz que a média é igual ao valor x. Em estatística não dizemos igual, e sim não apresentam diferenças significativas. Hipótese alternativa, H1, diz que a média menos o valor x é diferente de zero. Então, H1 diz que a média é diferente do valor x. Em estatística, dizemos que não falamos que é diferente, sim que apresenta diferença significativa. T crítico. T crítico é o grau de liberdade, GL, em função do alfa, nível de significância. O grau de liberdade, N-1, e o alfa, nível de significância. T calculado. O T calculado é igual ao valor x menos a média dividido pelo desvio padrão S sobre a raiz quadrada de N. Análise. Módulo do T calculado maior que T crítico rejeita H0. Módulo do T calculado menor que T crítico não rejeita H0. Exemplo. Um jornal anunciou que choveria em torno de 20 milímetros por dia durante uma semana. Após esse período de 7 dias, os relatórios de uma estação meteorológica anunciaram que o volume médio de chuva fora de 22,34 milímetros com um desvio padrão de 1,18 milímetros. Compare o anunciado pelo jornal com os resultados obtidos pela estação meteorológica a uma significância de 1%. Então, tendo aí as variáveis, o valor x é o valor do jornal, 20 milímetros por dia. Num estudo, no número de repetições ou tamanho do conjunto, foram analisados 7 dias, que resultou numa média x barra de 22,34 milímetros, um desvio padrão S 1,18 milímetros, nível de significância alfa 1%, 0,01. H0 diz que a média não apresenta diferença significativa com relação ao valor x. Então, H0 diz que 22,34 não apresenta diferença significativa com relação a 20. A hipótese alternativa H1 diz que a média apresenta diferença significativa com relação ao valor x. Então, H1 diz que 22,34 apresenta diferença significativa com relação a 20. Calculando, fazendo T calculado, que é igual ao valor x menos a média dividido pelo desvio padrão S dividido pela raiz quadrada de N. Assim, tem-se que o T calculado é igual a 20 menos 22,34, que será dividido pelo resultado de 1,18 desvio padrão
que é dividido pela raiz quadrada de 7, que é o n. Então, assim o t calculado resulta em menos 5,247. Então, o módulo do t calculado é igual a 5,247. Módulo é o valor absoluto, ou, a grosso modo, o valor sem o sinal. T crítico. Grau de liberdade n-1, então é 7 menos 1, 6. Numa significância alfa de 0,01. Isso, indo à tabela T de student com esses valores, tem-se 3,707. Fazendo a análise, o módulo do t calculado é maior do que o t crítico, então rejeita H0, conforme mostrado. 5,247 é maior que o t crítico, 3,707, rejeitando H0. Então descarta-se H0, fica válido H1, que diz que a média 22,34 apresenta diferença significativa com relação a 20. Então, concluindo, os volumes de chuva anunciados pelo jornal e pela estação meteorológica apresentam diferença significativa a 1% de significância. Portanto, não podem ser considerados iguais o que foi anunciado no jornal com o que se obteve de fato que choveu, resultados analisados pela estação meteorológica. Outro exemplo. Uma montadora anuncia que o veículo de modelo popular faz 16 km por litro de combustível. Uma pessoa que adquiriu esse modelo e observou durante 18 dias, obtendo como resultado médio e desvio padrão de 15,75 km por litro e 1,16 km por litro, respectivamente. Compare os valores da montadora e da pessoa que adquiriu o modelo a uma confiabilidade de 95%. Tendo aí as variáveis X, que é o valor que a montadora disse, 16 km por litro. Resultados estatísticos com média. Durante 18 dias, obteve-se uma média de 15,75 km por litro e um desvio padrão de 1,16 km por litro. Há uma confiabilidade, 1 menos alfa, de 95%. Então, o alfa, a significância, é 5%, 0,05. Hipótese de nulidade. Diz que a média não apresenta diferença significativa com relação ao valor X. Então, a hipótese de nulidade H0 diz que 15,75 não apresenta diferença significativa com relação a 16. Hipótese alternativa H1 diz que a média apresenta diferença significativa com relação ao valor X. Portanto, H1 diz que 15,75 apresenta diferença significativa com relação a 16. Fazendo o t calculado, substituindo aí as variáveis, então o nosso t calculado nessa questão será o valor x, 16, menos 15,75, que é a média, dividido pelo desvio padrão 1,16 dividido pela raiz quadrada do n, que é 18, resultando num t calculado de 0,914. Então o módulo do t calculado é 0,914. T crítico. Grau de liberdade n-1.
Então, o N é 18, N-1, 17. Há uma significância alfa de 0,05. Indo à tabela T de Student, obtém seu valor 2,110. Assim, o módulo de T calculado é menor que o T crítico, não rejeita H0. Então, 914 menor que o T crítico, 2,110, não rejeitando H0. Então, descarta-se a hipótese de nulidade e valida a hipótese. Aliás, descarta-se a hipótese alternativa e valida a hipótese de nulidade. Então, quer dizer que o valor da montadora e o valor obtido pelo usuário do veículo não apresentam diferença significativa. Conclusão: o anunciado pela montadora e os resultados obtidos pela pessoa que adquiriu o modelo não apresentam diferença significativa a 5% de significância. Portanto, o anunciado ocorre de fato na prática. Assim encerramos a aula de hoje. Por gentileza, não esqueçam de dar um like lá no material e, se possível, se inscrevam no canal.